Oi pessoal, tudo bom? Forte do Vinícius no ar aqui novamente, tá? Primeiro vídeo de 2021, feliz ano novo a todos. E dando sequência àqueles vídeos que eu estava fazendo a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como eu havia dito no último vídeo, eu ia comentar um pouquinho aqui a respeito da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, não é? Que é uma outra declaração, mas assim, lembrando que é um resultado iniciado nos anos 80, que termina já no século XXI, direto, obviamente, da Declaração Universal dos Direitos Humanos também. É importante lembrar que é essa correlação. E é muito importante lembrar disso, ainda mais no Brasil, onde nós temos diversas reservas indígenas. Apesar da população considerada indígena, é uma população pequena em comparação com a população brasileira como um todo, mas os territórios indígenas aqui no Brasil são muitos, né? E lembrando que ainda estão, muitos deles, em processo de demarcação. E há toda uma disputa muito grave, né? Da expansão de fronteira agrícola, enfim, do interesse do grande capital em usar essas terras para serem pasto para gado e também para que sejam área de cultivo e tudo mais. E é importante lembrar que os indígenas eles têm direitos garantidos, né, na Constituição. Lembrando que o Brasil é um signatário também da Carta de Declaração dos Direitos Humanos, de 48, e consequentemente também signatário da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, certo? E é interessante porque, assim, nesse ano de 2020, a única acusação contra o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, que foi levado ao Tribunal de Haia para que ele investigasse, foi justamente a acusação de genocídio dos povos indígenas. Lembrando que muitas pessoas, inclusive, queriam entrar no Tribunal de Haia contra o presidente em função de N declarações, N posicionamentos, enfim, de todo o seu governo como um todo, mas o único que foi levado ao Tribunal de Haia, né, e acabou recebendo um destaque, foi justamente a acusação de que estaria havendo um genocídio contra a população indígena. Por que o Tribunal de Haia ficou mais atento a isso? Certamente em função da importância dessa carta. Não que as demais violações dos direitos humanos também não sejam, mas assim, quando há um tipo de acusação como esta, acaba que o Tribunal de Haia, né, que é bom lembrar que ele não fica no Brasil, ele fica na Holanda, é um tribunal internacional, mas ele fica na Europa, é onde com certeza, digamos que a coisa fica mais séria, pelo menos para que a ONU tome uma posição. Por que isso? Então a gente vai refletir aqui um pouquinho o seguinte. Primeiramente, é interessante que a declaração Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, ela não é muito clara, na minha opinião, mas eu vou explicar por que isso também, sem desmerecer, pelo amor de Deus, sobre o que é um indígena, no sentido de que o que se diferencia o indígena do não indígena. E eu vejo que ela não é tão clara, até porque é em função da ideia de que o indígena ele não é diferente do não indígena, vamos dizer assim, mas sim uma situação, uma condição, toda uma relação direta com o território, certo? Em que define tal população como população indígena, que além de toda uma vida muito particular, uma vida muito peculiar, não é? Não está, digamos que, não está assim dentro de um padrão estabelecido pelo que nós compreendemos como o mundo do Estado, o mundo em que há governos, assim, no caso, instituições, enfim, mas sim que eles estariam vivendo que eles viveriam numa situação, né, mais semelhante às primeiras populações humanas. Percebam que as palavras selvagem, bárbaro, não civilizado são palavras que não aparecem aqui. Por isso que é bom lembrar disso, porque assim, eu vejo que toda uma preocupação grande que houve nesse momento de você não usar termos como esses termos do século XIX e XX, né, para referi-los como tal, mas sim o reforço de que eles seriam iguais, antes de tudo. Por isso que às vezes a linha tênue para você definir quem que é um povo indígena, quem que não é, né, é um pouco difícil para pessoas que não são muito atentas à discussão. Creio eu, pegando o seguinte, né, uma parte aqui da página 5, está aqui.
convencida de que o reconhecimento, no caso as Nações Unidas, dos direitos dos povos indígenas na presente declaração fomentará relações harmoniosas e de cooperação entre os Estados e os povos indígenas, baseadas nos princípios da justiça, da democracia, do respeito aos direitos humanos, da não discriminação e da boa-fé. Aí em seguida está assim, incentivando os Estados a cumprirem e aplicarem eficazmente todas as suas obrigações para com os povos indígenas, resultantes dos instrumentos internacionais, em particular as relativas aos direitos humanos, em consulta e cooperação com os povos interessados. Bom, fica clara a obrigação do Estado em proteger a população indígena, certo? Como também compreender que a mesma população indígena ela não é diferente no seu status jurídico, no sentido de que assim, eles não são povos tutelados, não são povos menores de idade perante a lei, não é isso. Mas sim de que eles têm o direito e a liberdade de terem uma relação com aquele território, como também organizarem a sua comunidade de uma forma um tanto assim, distinta do que nós compreendemos como seria o padrão, tá certo? E lembrando que a Constituição de 88 aqui no Brasil, ela já é uma Constituição muito atenta a isso, mesmo antes da declaração estar formalizada junto às Nações Unidas. Lembrando que o Brasil teve, inclusive, a atuação direta também para que essa declaração fosse apresentada. Lembrando que o termo indígena a gente usa aqui no Brasil, mas assim, é um termo que você vai encontrar, por exemplo, é comum que ele apareça até no sentido genérico de povos indígenas da África, povos indígenas da Oceania, povos indígenas da Ásia, tá certo? É um termo que acabou se universalizando nesse ponto. Assim como já usaram a palavra aborígene em algumas situações, como também a palavra ameríndio, no caso aqui da América, mas enfim, o nome indígena ele é o nome que vem sendo utilizado nesse sentido. Que é curioso que em alguns países, por exemplo, Estados Unidos, usa essa palavra assim, nativo, né? Como o termo native, né? O termo Indian, eles não têm a palavra, que o Indian, que seria o índio aqui no Brasil, que no Brasil, um dos poucos países em que se usa a palavra índio sem o menor problema, é visto como uma palavra pejorativa, um xingamento, como um ato de racismo, você chama a pessoa de índio, né? Lá usa-se a palavra nativo, aqui na América Latina, dos vizinhos usa a palavra indígena, né? Que seria o equivalente a indígena em português. Mas é curioso que esse termo, né, essa legislação, e também toda essa declaração das Nações Unidas, ela está assim tratando de temas que estão além da América, mas também populações, por exemplo, da Etiópia, do Quênia, que seriam esses indígenas, na Austrália, como também ali em algumas ilhas da Indonésia, essas populações seriam compreendidas como tal. Bom, melhor aqui a gente ler diretamente alguns trechos do artigo, que fica mais importante para a gente poder, mais assim, direto no texto. Tá assim, o artigo 3º, eu gosto muito de citar aqui, o 3, perdão. Os povos indígenas têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente sua condição política e buscam livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Artigo 4. Os povos indígenas, no exercício do seu direito à autodeterminação, têm direito à autonomia ou ao autogoverno nas questões relacionadas a seus assuntos internos e locais, assim como a disporem dos meios para financiar suas funções autônomas. 5. Artigo 5. Os povos indígenas têm o direito de conservar e reforçar suas próprias instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais e culturais, mantendo ao mesmo tempo seu direito de participar plenamente, caso o desejem, da vida política, econômica, social e cultural do Estado. Artigo 6. Está assim. Todo indígena tem direito a uma nacionalidade. Olha que interessante esses 4 artigos aqui que eu selecionei para a gente poder compreender o seguinte. Percebam que ao mesmo tempo que há o reforço na ideia de que o indígena tem direito ao autogoverno, tá? A autodeterminação, também sobre o seu... vejam que está claro que está clara a ideia de que ele é livre, no caso, até para definir questões de seus assuntos internos locais. É bom lembrar que quem levou muito isso à risca foi o presidente Evo Morales na Bolívia, né? Quando cedeu. Ele consentiu muito com essa liberdade das populações indígenas, né? Até mesmo
em tribunais penais próprios, que foi motivo de polêmica, de críticas, até mesmo na esquerda, essa liberdade, né, em relação ao tipo de punição que eles poderiam aplicar dentro daquela comunidade. Mas assim, é curioso que a carta, ela prevê que haja essa liberdade sim, certo? E, por outro lado, olha que interessante, que fala assim, tá no 5, de que caso desejem da vida política, econômica, social e cultural do Estado, ou seja, caso desejem. Então, por exemplo, se o indígena ele quiser ter um RG, ter uma documentação, carteira de trabalho, fazer uma universidade, prestar concurso público, arrumar, enfim, ele tem esse direito. Ele pode não querer fazer isso, mas ele pode querer também. E olha que interessante, direito a uma nacionalidade. E perceba o seguinte, quando você fala direito a uma nacionalidade, em função de uma autonomia e autogoverno, não só eu, mas assim, entendemos que ele é livre para até escolher a sua nacionalidade, certo? Porque assim, quem garante, por exemplo, que o indígena, por exemplo, ali do Alto Solimões, ou também, não sei, ali da região do Xingu, ou outras regiões da Amazônia, ou qualquer região do Brasil, até que ponto ele precisa se entender como brasileiro? Lembrando que isso entra em conflito com a Constituição Federal de 88, né, na questão do território, enfim, né, da soberania. Mas assim, é interessante porque eu já vi muitos assim autores, assim, até mais à direita, que ficavam um tanto incomodados com o tamanho das reservas indígenas, que são grandes, que foram no início até mesmo demarcadas um tamanho até razoavelmente maior do que as reservas dos indígenas americanos no século XIX, e lembrando que o argumento para que as reservas fossem maiores era em função, até mesmo que as reservas se fossem também reservas ambientais, vamos assim dizer, de que você preservando, você mantendo população indígena no local, população que não iria, na verdade, degradar aquele meio ambiente, como por exemplo a agricultura e a pecuária fazem, tá bom? E um dos motivos também que deixava as pessoas um pouco espantadas é que quem garante, por exemplo, que aquela região ali, de repente, aqueles indígenas se entendem como, sei lá, colombianos, se entendem como peruanos, se entendem como, sei lá, da Guiana, não sei. E até que ponto o Estado brasileiro ele terá, digamos que, um apoio internacional para que o Brasil, para que mantenha, né, a integridade do seu território nacional. Entenderam? São temas assim, polêmicos, mas chamam a atenção. Então, vejam que quando você debate aqui a questão da população indígena, certo? Dos direitos da população indígena em virtude, né, até da Carta das Nações Unidas sobre isso, percebam a seriedade do tema, percebam também como o documento aqui é claro, e percebam que justamente essa acusação contra o Jair Messias Bolsonaro, ela foi aquela que fora do Brasil soou pior. Ou seja, de que o Brasil estaria, o chefe de Estado brasileiro, patrocinando um genocídio indígena, não só genocídio por estar assim, digamos que nem pouco preocupado ou nada preocupado com a epidemia de Covid-19, que afeta aquela população, mas também de que estaria dando, digamos que, liberdade para que grupos armados, milícias, jagunços de fazendeiros, no modo geral, assim, começassem a avançar sobre aquelas terras, inclusive praticando incêndios criminosos, né? E que o interesse era que você simplesmente o quê? Para que você até mesmo exterminasse a população indígena para poder transformar aquilo em pasto, em áreas de produção agrícola. Lembrando o seguinte, não se esqueçam disso, que o Brasil faz isso desde a sua colonização. Para quem não sabe, o Brasil, ele teria, o governo brasileiro teria responsabilidade direta com a morte de 8 mil indígenas durante a ditadura militar. Tá? Um número muito maior do que o número de presos, assassinados e desaparecidos políticos no mesmo período. Olha que interessante, esses são números assim, dos quais também nós não temos muita certeza se são bem maiores, talvez seja mais do que isso, tá bom?
Então percebam que o Brasil tem tradição em extermínio, em genocídio de população indígena. E vejam como eles têm direitos bem claros, né, ali na Carta das Nações Unidas. Há um consentimento internacional em favor deles. E isso explica, né, por que essa acusação foi aquela que o Tribunal de Haia recebeu e aceitou, vamos falar assim, para que houvesse uma investigação. E as outras, como por exemplo, não estar vacinando sua população, estar propagandeando o negacionismo, de que seriam assuntos internos do Estado brasileiro e que o tribunal não poderia fazer muita coisa, que seria um problema de brasileiros com brasileiros. Mas quando é um problema de brasileiros com povos indígenas, aí o assunto fica mais grave, tá? Em favor dos indígenas e também contra, né, o governo brasileiro. E aí o seguinte, eu queria aqui mencionar no final um site aqui muito bacana, depois eu vou colocar o site, eu vou colocar os dois, tanto a declaração como também esse site aqui, os povos indígenas do Brasil, tá? Que fala aqui do Instituto Socioambiental Povos Indígenas do Brasil, há um resumo elaborado por eles mesmos aqui, em cima da declaração dos povos indígenas, né, das Nações Unidas, que está um resumo muito bem assim, explicado assim. Principais pontos. Autodeterminação, novamente. Os povos indígenas têm o direito de determinar livremente seu status político e perseguir livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural, incluindo sistemas próprios de educação, saúde, financiamento e resolução de conflitos, entre outros. Este foi um dos principais pontos de discórdia entre os países. Os contrários a ele alegavam que isso poderia levar à fundação de nações indígenas dentro do território nacional, como eu falei aqui anteriormente. Certo? Aí está assim: direito ao consentimento livre, prévio e informado. Da mesma forma que a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, a Declaração da ONU garante o direito de povos indígenas serem adequadamente consultados antes da adoção de medidas legislativas ou administrativas de qualquer natureza, incluindo obras de infraestrutura, mineração ou uso de recursos hídricos. Certo? Lembrando que muitas dessas reservas, né, estão sobre reservas minerais riquíssimas no Brasil. Tem um interesse também do extrativismo, que eu nem mencionei aqui, peço perdão, certo? E o olho gordo em cima disso, né, o olho gordo também daquela frase, é a hora de passar a boiada, enfim, que tem, né? Vejam o quanto que os indígenas eles têm todo um consenso internacional que pode, assim, digamos que evitar que haja, né, essa invasão cada vez mais agressiva, ou seja, de que podemos ir a tribunais internacionais sempre em favor dos indígenas, que nesse caso até seríamos mais ouvidos do que, por exemplo, ficar procurando um tribunal para poder reclamar de como ele lida com a Covid. Vamos falar assim. Aí, olha só. Direito à reparação pelo furto de suas propriedades. A declaração exige dos Estados nacionais que reparem os povos indígenas com relação a qualquer propriedade cultural, intelectual, religiosa ou espiritual subtraída sem consentimento prévio informado ou em violação em suas normas tradicionais. Isso pode incluir a restituição ou repatriação de objetos cerimoniais sagrados. Tá? Direito a manter suas culturas. Esse direito inclui, entre outros, o direito de manter seus nomes tradicionais para lugares e pessoas de fazer-se entender em procedimentos políticos, administrativos ou judiciais, inclusive através de tradução. Direito à comunicação. Os povos indígenas têm direito de manter seus próprios meios de comunicação em suas línguas, bem como ter acesso a todos os meios de comunicação não indígenas, garantindo que a programação da mídia pública incorpore e reflita a diversidade cultural dos povos indígenas. Certo? Então vejam a importância dessa declaração e vejam o quanto que há um cenário favorável, né, fora do Brasil em favor dos direitos dos indígenas que vêm sofrendo diretamente, né, com a violência do Estado brasileiro atual. Certo? Seja com a negligência em relação à Covid, seja também a negligência da forma como grileiros, garimpeiros ilegais, enfim. Vou começar a citar todo mundo aqui, né? Enfim. E o quanto que. E olha a importância disso por ser a única acusação que chegou no tribunal que foi levado adiante
contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Tá bom? Bom, fica por aqui o debate sobre a declaração, do que a gente poderia falar além dela aqui, da importância dela. E é isso. Acompanhe aqui os outros vídeos. Tudo de bom? É isso aí. Tchau, tchau.